Essa pandemia da Covid-19 trouxe a possibilidade da gente desacreditar nas certezas que estão por vir no amanhã. E hoje a gente começa a refletir como o tempo é capaz de gerar reflexões muito necessárias para a construção de um futuro, ou de um imaginário, ou de uma outra possibilidade de pensar o que nós estamos vivendo no presente hoje. E, bom, eu não estou aqui hoje para poder falar tanto, mas sim para poder ouvir vocês dois, que acredito que têm muito a contribuir conosco. E, nessa breve introdução, eu queria, então, convidar Leandro para começar dizendo para a gente quais são as perspectivas do futuro do presente, quais são os rompimentos que a historiografia e que você, enquanto escritor, pensador, historiador, mestre também, vem construindo para a gente ao longo do tempo. E é muito bom poder te ouvir desde já e agradeço pela sua participação. Muito obrigado pelo convite, especialmente a esse encontro de porte tão expressivo deste 6º Festival de História em Diamantina. Agradeço à comissão organizadora, que teve a honra de lembrar o meu nome. Agradeço também à minha amiga e ex-aluna Vitória Azevedo, que fez um trabalho tão bom sobre cinema na Unicamp e hoje brilha aí em Diamantina. É uma honra falar, porque principalmente este evento de vocês tem uma virtude. Ele decide que não vai falar exclusivamente para os muros da história, vai sair um pouco da cidade de Clio, vai conversar com pessoas de fora e não se destina apenas aos historiadores, que já seria sempre muito válido, mas quer conversar com a sociedade. E eu quero sempre acreditar que a situação que nós vivemos hoje no Brasil talvez não existisse se nós da universidade tivéssemos conversado com mais abertura, com mais setores, com mais pessoas de fora da universidade. Eu acho que dizer que o tempo atual, como diz o folder do evento, é um tempo de incertezas, é quase uma percepção correta, mas absolutamente universal. Nós usávamos o acróstico VUCA para volátil, incerto, complexo e ambíguo, e desde abril do ano passado, por sugestão de um pensador da Califórnia, passamos a usar o acróstico BANI para frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Dizer que o mundo é incompreensível é uma reclamação que, para nós historiadores, é muito forte. Na época, por exemplo, de Isidoro de Sevilha, na Espanha visigótica. É muito forte na época do século XIV, com a peste negra, com a Guerra dos 100 Anos e com a Grande Fome. É muito forte em muitos momentos da história que as pessoas usem a ideia de que o mundo está envelhecendo, mundo senescit, nós não temos mais como compreender esse mundo, a velocidade das coisas aumentou, e a partir do 19, Marx usa a frase que Marshall Berman, utiliza no seu livro: tudo que é sólido desmancha no ar, e Bauman tornou a expressão mundo líquido, às vezes chamado de quarta modernidade, às vezes sociedade 5.0 e assim por diante. O que eu queria começar naturalmente é sugerindo que nós pensássemos que a incerteza em si não é um defeito. Vejam que, ao me apresentar tangentilmente, nossa anfitriã vai dizer que eu vou falar de perspectivas. Nós, historiadores, com alguma sorte, conseguimos falar do passado, mas todo mundo quer que a gente fale do futuro. Todo mundo quer que a gente assuma essa postura de profeta, e nós temos uma dificuldade estrutural com essa ideia. Mas eu quero começar a pensar, aqui o nosso encontro, que as certezas que se opõem às incertezas, que as verdades absolutas que se opõem ao relativismo, elas não são benéficas necessariamente. E se eu digo que este é um tempo de incertezas, eu vou lembrar de grupos que tinham certezas. Por exemplo, os fascismos na Europa. Os fascismos tinham certezas quase total. A Inquisição tinha certeza. Todas as grandes ditaduras totalitárias ou todas as perseguições de ideias, como a Inquisição promoveu, e de pessoas, eram épocas de certezas. E as pessoas com certezas, como no meu campo de América, Hernán Cortés, no México do século XVI, são pessoas muito inclinadas a eliminar quem não cabe nessa certeza.
São pessoas inclinadas a destruir grupos ameríndios, a escravizar seres humanos na África e trazer para a América, porque eles têm certezas de coisas. Então, eu não necessariamente, quando dizem nós vivemos um tempo de incertezas, eu sou levado a lamentar, mas às vezes eu acredito que, como o oposto à incerteza é a certeza absoluta de um nazista e dos seus múltiplos genéricos hoje, eu vou pensar que incerteza pode ser um ponto de dúvida metódica, aquela que desperta grande parte do pensamento filosófico. O Estado democrático de direito é um Estado perfectível e não perfeito. Ele se aperfeiçoa nas suas contradições, ele se aperfeiçoa no jogo de classes, apoios e ataques. O Estado democrático de direito é uma construção. Por isso que tanta gente hoje fala mal da democracia. Por isso que nós hoje vemos tantas críticas à política representativa, às eleições, ao tipo de voto, porque hoje a ideia de que nós vivemos um estado perfectível causa incômodo. Uma colega e amiga minha, psicanalista Maria Homem, disse com clareza que a atual onda neoconservadora, para ela, psicanalista, não historiadora, é uma resposta à falta de limites, discursos narrativos ou grandes narrativas que marcam o nosso tempo. Ou seja, como eu não aguento mais essa dissolução, por exemplo, de gêneros, que era tão clara, essa fixação em gêneros no século XIX, como eu não aguento esses gêneros mais fluidos no campo das identidades sexuais, como eu não aguento mais a reivindicação de grupos subalternos ou oprimidos, como eu não aguento mais essas discussões que me tiraram de uma zona de conforto, então eu opto por voltar às certezas e dizer coisas como homem é homem, mulher é mulher, não existe racismo no Brasil, né? Cada um com uma arma vai melhorar o nosso desempenho. Essas explicações oferecem às almas atribuladas, às almas angustiadas, usando uma expressão lá na América colonial, essas explicações oferecem a essas pessoas uma resposta com certeza, e explica muito das propostas nacionalistas, xenofóbicas e até racistas e sexistas que voltaram à moda. Talvez nunca tivessem desaparecido, mas apenas se envergonhavam um pouco mais no passado. Seria correto falar em uma quarta modernidade, como já se consagrou, ou esta sociedade 5.0, já que a 1.0 seria de coletores e caçadores, a 2 seria da Revolução Neolítica, ou seja, da Revolução Agrícola, a sociedade 3.0 seria industrial, a 4.0 seria dos computadores no pós-Segunda Guerra Mundial, e finalmente a nossa dos smartphones, uma sociedade hiperconectada, uma sociedade onde a construção desta revolução cognitiva que existe nos celulares, no mundo virtual e nas redes, passa a ser definidora, inclusive, de política. Não existem mais discursos totalizadores. Vamos lembrar que os grandes discursos totalizadores entraram em colapso, como a ideia de cristandade, ou então a ideia de civilização superior europeia durante o século XIX, ou os socialismos históricos, e até a quimera mais, acho que a última a cair dos tempos recentes, que é a de Fukuyama, o norte-americano que falou do fim da história e do último homem. Esses colapsos de discursos totalizadores não produziram um sistema que desse conta de tudo. O resultado é que a angústia aumenta muito. O socialismo histórico, tecnicamente, se encerra como projeto universal ou proposta alternativa universal com a queda do Muro de Berlim, e com isto surge a ideia de que o capitalismo é estágio final. O colapso do grupo Lehman Brothers em 2008 e a crise subsequente, as cenas que nós enfrentamos da crise ambiental quase totalmente incontrolável nesse momento, essa hiperconexão não trouxe a redenção, o capitalismo não conduziu as pessoas ao paraíso
de uma imensa classe média consumista de padrão norte-americano, e também não há mais crença na possibilidade de resgatar outros discursos totalizadores. Quando a gente decide que, ainda estando em vigência uma pandemia, nós vamos fazer um encontro, e para isso nós vamos fazer afastamento, máscara, exigir certificado de vacina, vamos colocar algumas pessoas distantes, é que nós decidimos, no futuro do presente, continuar construindo o futuro. No momento atual, eu continuo construindo o futuro. E isso é uma escolha, é uma decisão, e ela pode se estender a organizações, pode se estender ao campo ecológico, pode se estender ao debate sobre gênero, pode se estender à luta contra o racismo, pode se estender à educação. Eu não sei exatamente qual o caminho para sair da crise atual, mas sei que a resposta surgirá de mim, de vocês, de quem nos acompanha, em Diamantina, em Nova York, em Paris, em São Paulo, em todos os lugares onde houver pessoas, nós passaremos a debater um mundo melhor para essas pessoas, um mundo possível, e este futuro dependerá das escolhas absolutamente presentes que nós temos hoje diante de nós, concretas e não abstratas. Eu encerro a minha breve fala, que eu planejei para um público mais amplo, sem abuso de termos historiográficos ou mais técnicos, para que a gente possa debater com historiadores e os amigos da história, ou seja, todas as pessoas de bem, para que eles possam fazer agora perguntas, porque quem não gosta de história, bom sujeito não é. A história está aí para nos responder muitas coisas. Muito obrigado pela generosa atenção.